Olá, seja muito bem-vindo! Hoje eu trouxe esse modelinho de casaquinho para bebês de 0 a 3 meses. Eu fiz aqui na versão de meninas e na versão de meninos, com ponto simples e fácil de fazer. Aqui é o ponto meia torcido, mas você pode fazer o ponto meia normal, se preferir. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque isso é super importante e faz toda a diferença. Agora vem aprender comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. É o Mais Bebê Soft. Esse novelo tem 100 gramas e 321 metros. Porém, aqui eu já usei um pouco, mas esse aqui vai dar perfeitamente para fazer o que eu quero. A cor desse fio é 9128. E aqui tem a sugestão para trabalhar entre agulhas 4 a 5. E o tex desse fio é 311. Ou seja, esse é o Mais Bebê Soft, o tex é um pouquinho maior do que o fio Mais Bebê comum, que eu acho que o tex é 200, se eu não me engano. Mas pode fazer com aquele fio também? Pode se trabalhar com qualquer fio de sua preferência. Eu aqui vou utilizar esse aqui, porque é o mesmo fio que eu utilizei aqui. Porém, nesse rosinha, eu não tenho mais o rótulo, então eu não vou conseguir passar a cor. Ele é mescladinho de rosa com branco. Vou trabalhar com esse fio aqui. Vou utilizar um par de agulhas número 4. Vou utilizar a fita métrica. Vou utilizar botõezinhos. Gente, eu tentei encontrar botão menor, mas eu não consegui. Então, eu vou usar esse mesmo. Para fazer essa parte aqui da pala, eu vou precisar de 3 botões. E no decorrer do trabalho, eu vou utilizar mais 2. Então, no total de 5 botõezinhos ou 6, como preferir. Tem gente que só usa 3 e aqui para baixo deixa sem botão. É a critério. Eu vou precisar de 4 marcadores para poder separar a parte de frente, costas e mangas. Então, eu utilizo esses lacinhos aqui como marcadores. Mas pode-se trabalhar também com um fio de outra cor e aí faz um nozinho assim e separa. Não tem problema, pode usar o marcador que você quiser, que você tiver. Então, são 4 marcadores. Vou utilizar agulha e tesoura também para os acabamentos finais. Então, eu vou começar o meu trabalho aqui de cima para baixo. É um trabalho top-down. Top-down significa de cima para baixo. Então, eu começo por aqui e aí o trabalho vai crescendo até chegar aqui. Essa é a primeira parte, é a parte da pala. Aí, aqui já começa a divisão para as mangas. Aí, eu vou fazer as partes separadamente. Então, essa palhinha aqui é uma palhinha simples. E não é difícil de fazer, ó. O lado direito em ponto meia e o lado avesso, ó, ponto tricô. Então, vou começar aqui o meu trabalho colocando 54 pontos na agulha. Para tamanhos maiores, aí é necessário fazer a amostra, né? Medir aqui, ó, a circunferência e colocar mais pontos. Para esse tamanho, é necessário 54. Eu já coloquei aqui os 54 pontos na agulha e agora eu vou dar início ao trabalho. Esse nozinho aqui
Não é regra, é opcional. Eu já acostumei a trabalhar dessa forma. Na minha primeira carreira, eu vou fazer assim. Esse primeiro pontinho eu vou considerar o pontinho de borda e eu vou passar para a agulha assim, sem trabalhar com o fio na frente mesmo. Eu vou fazer isso em todo início de carreira, sempre passando o primeiro ponto sem trabalhar. Agora eu vou seguir com o ponto tricô até o finalzinho na carreira, aqui no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, todo em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou trabalhar em tricô. Essa foi a primeira carreira e eu sei que eu estou do lado direito do trabalho por conta dessa pontinha aqui, da montagem dos pontos. Normalmente, quando ela está voltada para o lado direito, indica que esse lado aqui é o lado direito do trabalho. Existem alguns casos em que esse lado se torna o avesso, mas tudo depende de cada receita. Eu vou virar o trabalho e vou repetir tudo que eu fiz na primeira carreira, porque eu preciso de 3 carreiras em ponto tricô. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 2 carreiras em tricô, sempre lembrando de manter aqui o primeiro pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. Eu já fiz aqui as 3 carreiras em ponto tricô que eu preciso e eu estou aqui do lado avesso do trabalho. A pontinha da montagem, ó, está do lado esquerdo. Aqui eu vou fazer agora a 4ª carreira. E essa 4ª carreira eu vou fazer um pouquinho diferente. Porém, eu vou manter aqui o ponto tricô, porque eu estou do lado avesso do trabalho e o meu lado avesso ele é sempre em tricô. Eu aqui vou fazer as casinhas já dos botões. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa primeira casinha do botão. Esse rosinha aqui, como é um casaquinho feminino, né, de menininha, eu fiz a casinha no final dessa 4ª carreira. Esse azulzinho que eu estou fazendo para meninos, eu vou fazer a casinha do lado, aqui nesse início. Porque normalmente, né, a gente segue uma regrinha. Porque quando é feminino, o botão fica do lado esquerdo e a casinha do direito. Quando é masculino, o botão fica no lado direito e a casinha do lado esquerdo. Como é bebezinho e às vezes você vai fazer um trabalho unissex para presentear e não sabe se é menino ou menina, pode-se fazer do lado que quiser. Ou aqui no início, como eu vou fazer, ou aqui no final. Essa é a 4ª carreira. Eu vou começar da seguinte forma. Esse primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou manter passando só para a agulha, assim, sem trabalhar. E agora, eu vou fazer 2 pontos em tricô. 1, 2. Agora, eu vou fazer uma laçada. O que que é uma laçada? É a voltinha com o fio assim na agulha. E eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. Vou pegar, ó, esses 2 pontinhos e fazer um só. O que que aconteceu aqui? Quando eu fiz a laçada, eu fiz um aumento, eu fiz um pontinho aqui. E quando eu peguei 2 pontos juntos, eu fiz uma diminuição. Dessa forma, eu mantenho a mesma quantidade de pontos na agulha
já com a casinha do botão. Ó. Essa laçada, ela vai deixar esse furinho aqui, que é a casinha do botão. E agora é só seguir com o ponto tricô até o finalzinho da carreira. O meu lado avesso é todo em tricô e o lado direito todo em ponto meio. Então, eu estou aqui, ó, do lado avesso do trabalho. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta carreira, o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Aqui, nesse intervalo de uma casinha para a outra, eu fiz 16 carreiras, ou seja, 8 carreiras do lado direito e 8 carreiras do lado avesso. Então, nessa primeira parte, na pala do casaquinho, eu fiz 3 casinhas, sendo que essa terceira ficou bem aqui, olha, no finalzinho da pala. Então, é só anotar para não esquecer, porque junto com esse intervalo, olha, eu vou ter que prestar atenção em 16 carreiras e vou ter que prestar atenção aqui nos aumentos. Então, é só anotar para não esquecer. Vou virar o trabalho agora, eu vou parar a quinta carreira. Nessa quinta carreira, eu já vou fazer aqui, ó, o uso dos marcadores. Então, eu vou manter aqui o primeiro pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. Vou fazer 4 pontos em tricô. Esse aqui já está incluso. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 8 pontos em meia, porque agora eu estou do lado direito do trabalho e eu sei que eu estou do lado direito por causa dessa pontinha aqui da montagem dos fios. Normalmente, quando ela está voltada para o lado direito, indica que esse lado é o lado direito do trabalho. Existem alguns casos onde esse lado se torna o avesso, mas tudo depende de cada receita. Então, eu vou fazer aqui 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar um marcador. Agora, eu vou fazer 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia. Vou colocar outro marcador. E agora eu vou fazer 18 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Vou colocar mais um marcador. E agora eu vou fazer novamente 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar o último marcador. Agora eu vou fazer 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou finalizar aqui com a minha bordinha em tricô, que são meus 4 últimos pontos. Aqui, olha, eu vou pegar a laçada normalmente. Eu vou pegar essa alcinha aqui da frente e vou fazer um tricô. E vou fazer outro e o último pontinho, que é o de borda, eu também vou trabalhar em tricô. Então, aqui, ó, tá a casinha do botão. E eu vou virar o trabalho e vou para a 6ª carreira. Aqui nessa 6ª carreira, eu já vou começar a fazer os aumentos. Note que eu estou do lado avesso do trabalho e a casinha do botão foi feita do lado avesso, os aumentos também serão feitos do lado avesso do trabalho. Então, eu vou fazer aqui bem detalhado, porque é essa carreira que eu vou repetir até aqui no finalzinho da pala. Eu vou repetir a 6ª e a 7ª carreira. A 6ª com aumento, a 7ª sem aumento. Então, é essas duas carreiras, lembrando da casinha dos botões, mas serão essas duas carreiras agora até o final. Então, na 6ª carreira, eu vou manter o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. Opa! Assim. Vou seguir em tricô até o último ponto antes do marcador. Olha, o último pontinho eu não vou fazer, eu vou fazer o aumento aqui, ó, antes do último ponto. Então, eu vou seguindo aqui com ponto tricô. E eu cheguei aqui. Olha, só tem um ponto antes do marcador. Aqui que eu vou fazer o aumento. Existem várias formas de se fazer aumento, mas aqui nesse trabalho eu vou fazer um aumento da maneira mais simples possível. É só fazer aqui, ó, uma argolinha com esse fio aqui, ó, assim. Ó. Assim. Já fiz aqui o meu aumento, faço o último pontinho em tricô, passo o marcador para outra agulha e faço esse primeiro pontinho aqui, ó. Eu não vou fazer o aumento aqui logo depois do marcador. Eu vou fazer primeiro o ponto. E agora sim eu vou fazer o aumento, assim. Da mesma forma, é isso que eu tenho que ter atenção. O tipo de aumento que eu fizer aqui precisa ser igual em todos os aumentos para não ficar, né, diferente aqui. Então, eu vou fazer a minha argolinha, assim. E seguir com ponto tricô até o último pontinho antes do marcador.
Olha, eu cheguei aqui no último pontinho, então eu sei que eu tenho que fazer um aumento antes dele. Então, eu faço aqui outra argolinha, faço um aumento e faço o último ponto antes do marcador. Agora, eu passo o marcador para outra agulha, faço o primeiro ponto em tricô, faço aqui mais um aumento, sigo com ponto tricô até o próximo marcador, até o último pontinho. Cheguei aqui no finalzinho, olha, eu tenho um ponto aqui, o último ponto, antes do marcador. Vou fazer um aumento. Faço o último ponto em tricô. Passo o marcador para outra agulha. Faço o primeiro ponto em tricô. Faço o aumento. E sigo em tricô até o último ponto antes do marcador. Eu cheguei aqui, olha, faço o aumento, faço o último pontinho em tricô, passo o marcador para outra agulha, faço um ponto em tricô, faço outro aumento. E agora eu vou seguir com o ponto tricô até o finalzinho da carreira. E o último pontinho, que é o pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Eu terminei aqui a sexta carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a sétima e última carreira dessa primeira parte aqui, porque depois dessa sétima carreira vai ser repetição da sexta e da sétima. Então, nessa sétima carreira não tem mistério. Eu estou do lado direito eu já sei que eu não tenho que fazer nada. Os aumentos serão sempre do lado avesso. Então, é só seguir aqui acompanhando os pontos. Faço aqui a minha bordinha, né? O primeiro pontinho eu passo para agulha sem trabalhar. Faço aqui os pontinhos em tricô, né? São 4 pontinhos. E agora eu vou fazer tudo em ponto meia até o finalzinho da carreira. Lembrando que quando eu chegar aqui pertinho do marcador, eu só vou passar o marcador para outra agulha, não vou fazer mais nada. Ó, aqui no aumento, eu vou fazer normalmente, ó, aqui é o aumento. Então, eu faço o ponto meia, ó, normalmente, assim. Aí, cheguei no marcador, vou passar o marcador para outra agulha, assim, sem trabalhar, né? Só passando aqui e seguindo com ponto meia. Ó, o aumento é do mesmo jeito. Assim. Então, é só seguir dessa forma até o finalzinho da carreira. Eu terminei aqui a sétima carreira, olha, o trabalho está ficando assim.
Aqui é a casinha do botão. E a partir de agora, como eu disse, é só repetição. Eu vou repetir essas duas últimas carreiras, a sexta e a sétima, até o tamanho aqui desejado, né? Com a fita métrica, eu medindo aqui, olha, eu tenho aproximadamente, olha, daqui do início, 12 centímetros. Aqui, ó, bem do início aqui até aqui, medindo assim. Ó, aqui nos aumentos, eu tô medindo aqui pelos aumentos. Então, eu tenho 12 centímetros. Pode dar diferença aqui da minha medida para a sua? Sim, por causa da tensão do ponto. Tem gente que tem o ponto apertadinho, como o meu, tem gente que tem um ponto mais soltinho. Então, para ficar mais fácil, é só seguir aqui com os aumentos até obter no total aqui na agulha 182 pontos. Então, agora é uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Prestando atenção aqui a cada 16 carreiras para poder fazer a casinha do botão. Aqui eu fiz 3. E depois contando aqui os pontos na agulha. Quando tiver 182 pontos, que vai dar praticamente aqui na última casinha do botão, parar. Porque aí já vai começar a outra parte, que agora tem as mangas e o corpinho do casaquinho. Então, deu 182 pontos, finalizei aqui a primeira parte. Então, eu vou seguir aqui e quando eu tiver na minha agulha os 182 pontos, eu retorno para a gente seguir com as próximas instruções. Eu fiz aqui 15 carreiras, terminei a 15ª aqui do lado direito, e agora eu vou virar aqui o trabalho. Então, nessa 16ª, eu já vou fazer a outra casinha aqui dos botões. Tá aqui a primeira. Então, é só repetir, passando aqui o primeiro pontinho, sem trabalhar. Aí, eu faço um tricô. Eu tenho 2 pontos aqui, né? São considerados aqui 2 pontos em tricô, a laçada e 2 pontos juntos. Essa é a segunda casinha, essa aqui, ó, do meio. E agora, eu vou seguindo essa carreira, vou fazer os aumentos, porque eu estou do lado avesso. Os aumentos eu vou manter normalmente, olha. Uma carreira com aumento e a outra sem aumento. E aí, eu vou começar a contar de novo, mais 15 carreiras, e na 16ª carreira eu vou fazer a última casinha do botão dessa parte aqui. Eu terminei aqui as 15 carreiras,
né? A segunda repetição aqui da casinha de botão. Vou virar o trabalho, agora vou para a 16ª e última dessa parte aqui do nosso trabalho. Então, eu vou fazer a última casinha de botão na 16ª carreira. Eu mantenho aqui o pontinho de borda só passando para a agulha, faço um tricô, eu tenho 2 pontos na agulha, faço a laçada e faço 2 pontos juntos. Última casinha de botão, e agora eu vou seguindo em tricô, estou do lado avesso, e eu também vou fazer a última carreira com os aumentos. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa 16ª carreira e última dessa primeira parte aqui, é a pala do casaquinho. E ficou assim. Eu vou passar para um fio para ficar melhor aqui a visualização. Então, com a ajuda aqui da agulha de tapeçaria, eu pego um fio de outra cor e agora eu vou retirando aqui os pontos dessa agulha, tomando cuidado para não deixar escapar nenhum ponto, que se escapar, o trabalho vai desmanchar. Então, eu vou fazendo assim, aí eu puxo aqui a agulha, e assim eu vou transferindo todos os pontos para esse fio vermelho. Eu passei aqui os pontos para esse fio vermelho, para poder ficar melhor aqui a visualização. E eu aproveitei e coloquei aqui os botõezinhos também, para vocês terem uma noção de como que ficou. Então, eu tenho aqui 182 pontos. E como que ficou essa divisão dos 182 pontos? Ficou dessa forma. 28 pontos aqui, 38 pontos aqui, 50 pontos nas costas, aí volta aqui 38 pontos e 28 pontos. Então, aqui tem 28 pontos de cada lado. Na manga, 38 pontos de cada lado. Nas costas, 50. Então, dá um total de 182 pontos. E então, é isso. Um modelinho simples e fácil, indicado para iniciantes ou quem gosta de peças rápidas. Olha, trabalhada apenas com ponto meia no lado direito e ponto tricô do lado avesso. Vou fazer as manguinhas desse casaquinho aqui. Sim, eu vou fazer para que fique exatamente igual a esse aqui. Aqui eu não retirei esse fio aqui de separação, no caso desse casaquinho, o fio é vermelho. Então, eu não retirei para poder fazer. Ó. Eu faço primeiro as mangas, por quê? Normalmente, quando eu faço com sobrinhas, eu dou prioridade para a manga, porque a manga tem um comprimento certo. No caso desse casaquinho, que é até 3 meses, o comprimento é de 21 centímetros a contar desse fio. Então, eu deixo esse fio para facilitar aqui a medida do comprimento e também se acontecer algum errinho, se eu precisar desmanchar algum ponto daqui para cá, que é mais difícil por causa dos aumentos e da divisão dos pontos,
Então, para não prejudicar essa parte aqui da pala, eu mantenho o fio, porque se eu tiver que desmanchar, eu desmancho só até aqui. Então, a manguinha ficou assim, ó. Eu ainda não costurei aqui dos lados. E eu dou prioridade para as mangas, porque se faltar fio, quando eu faço com sobrinhas, daqui para cá eu faço de outra cor. Ou então eu diminuo um pouco no comprimento, ao invés de ficar do tamanho de um casaquinho, eu faço menor, vai ficar tipo um boleirinho. O importante é esquentar aqui o peitinho. Normalmente a gente coloca com uma roupinha por baixo, né? E então é isso. Ou eu faço menor um pouquinho, ou eu coloco um fio de outra cor aqui. Por isso é a prioridade que eu dou para as mangas. Mas você pode fazer como quiser. Então eu vou devolver esses pontos aqui para minha agulha para eu poder continuar aqui o trabalho. Agora que eu já devolvi os pontos para a agulha, que são 182 pontos, eu vou fazer aqui uma divisão. Eu não vou trabalhar com essa partezinha aqui, ó, da frente. Então, até esse marcador aqui, esse primeiro marcador, eu vou deixar separado. Então, aqui com fio de uma outra cor, eu vou transferir os pontos. Eu vou deixar na agulha somente os pontinhos que eu vou trabalhar, que vai ser, né, que vão ser esses aqui, ó. Dessa primeira manga. Então, ó, o meu fio da montagem tá aqui. Então, aqui seria a próxima carreira. Vou passando. Olha, notem que eu não retirei o fio vermelho. Justamente para não atrapalhar a pala, caso eu precise desmanchar algum pontinho daqui para frente. Tomar um cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Terminei aqui de passar essa primeira parte, ó, o marcador tá aqui, primeiro marcador. Então, o que que eu faço? Eu faço assim e dou um lacinho. Prontinho. Agora sim, eu vou trabalhar com esses pontinhos aqui da manga. Ó, até esse marcador aqui. Eu vou fazer uma carreira toda em meia. Vou manter aqui os pontinhos do lado direito em meia, avesso em tricô. Então, aqui eu vou fazer a carreira normal. Só que eu preciso cortar esse fio aqui, porque esse fio está aqui. Então, eu preciso fazer uma emenda aqui. Então, eu corto um fio aqui, eu deixo um espaço aqui para que dê para eu fazer essa carreira e a emenda fique do lado avesso. Mas isso aqui é opcional, o tamanho não importa. Então, agora eu vou fazer uma emenda aqui. Então, eu faço assim, ó. Pego o pontinho aqui por trás, olha, eu puxo. E aqui eu dou o nozinho. E depois eu escondo essa pontinha aqui do fio, na hora de costurar, né? Pronto. Então, eu vou fazer uma carreira toda em ponto meia, mas eu vou continuar mantendo o primeiro pontinho como pontinho de borda. Então, ó, eu passo aqui o pontinho para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou seguindo com o ponto meia até o próximo marcador.
Eu terminei aqui a primeira carreira da manga, aqui ó, cheguei no marcador. E agora eu vou virar o trabalho para fazer a segunda carreira. Esses pontos que estão aqui na agulha, eu não vou utilizar agora. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar aqui na agulha, se não for atrapalhar, ou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz aqui. Com a agulha e o fio de outra cor, eu posso transferir esses pontos para o fio e ficar na agulha apenas esses pontos aqui. Eu vou manter aqui dessa forma por enquanto, porque esses pontos aqui eu não vou trabalhar com eles. Quando eu terminar essa manga, eu vou pular essa parte aqui das costas, né? Até aqui esse marcador. E aí eu vou fazer a outra manga igual essa aqui que eu vou fazer agora. E aí sim, depois eu vou unir essa parte, a do meio e essa daqui do início. Então, fica a critério. Para fazer esse tamanho aqui de manga, esse comprimento de 21 centímetros, a contar dessa cor aqui, desse fio aqui, eu precisei de 60 carreiras com ponto meia e 10 carreiras, 9 com ponto barra 1 por 1, e na 10ª carreira eu arrematei. Então, o total aqui são 70 carreiras. Eu fiz aqui a primeira, vou virar, e agora aqui do lado avesso do trabalho, eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu vou fazer um aumento aqui no início e um no final. Apenas isso. Então, eu estou do lado avesso. Aqui eu vou manter o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer o mesmo tipo que eu fiz na pala. Vou só fazer uma argolinha assim. Então, aqui eu já tenho um aumento. Vou seguir com ponto tricô até o penúltimo ponto, porque eu vou fazer o aumento aqui, ó, no penúltimo ponto, não no último, porque o último é considerado de borda também. E é só essa carreira que tem aumento, as demais não. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, no penúltimo ponto, vou fazer aqui o segundo aumento e vou finalizar aqui o pontinho de borda em tricô. Então, essa foi a segunda carreira e eu preciso de mais 58 carreiras. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil para medir depois, né? Para pessoa que é iniciante. Então, eu vou retirar esse fio vermelho aqui dessa parte, porque eu já prendi com esse fio bege. Então, eu vou tirar aqui com cuidado. Então, eu vou só puxar aqui o vermelhinho. Opa. Aqui eu passei. Olha, tirei aqui da parte da frente, olha, eu fiquei só, ó, tá preso com o fio bege. Então, vou deixar aqui desse lado os fios da manga. Vou fazer aqui a terceira carreira até chegar nesse marcador e depois eu vou retirar esses pontos aqui, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, vou fazer terceira carreira, toda em ponto meia, lembrando sempre de manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, esse pontinho que é o aumento, ó, vou fazer em meia. E seguir com ponto meia até o finalzinho da carreira. Da carreira não, né? Até aqui no marcador.
Cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira, vou virar o trabalho e vou fazer a quarta carreira. E assim eu vou seguindo até obter 60 carreiras ou 18 centímetros. Então, para isso, é recomendável o uso da fita métrica. Então, daqui, ó, desse fio, que é ó, a cava, então, desse fio até aqui, ó, no início da barra, eu tenho, ó, 18 centímetros. Eu vou seguindo aqui e quando eu terminar aqui os meus 18 centímetros, eu retorno para fazer a barra. Eu estou aqui no finalzinho dessa parte da manga. Eu fiz aqui 59 carreiras, falta uma, que é essa daqui do lado avesso. É porque eu não retirei esses pontos da agulha, então se eu for fazer aqui, não ia dar para mostrar. Então, eu tenho aqui quase 18 centímetros. A última carreira vai completar os 18 centímetros. Então, eu vou finalizar lembrando aqui que eu tinha 38 pontos aqui no início, fiz uma carreira em meia, na segunda eu coloquei 2 aumentos, um no início e no final, então eu tenho aqui na minha agulha 40 pontos, eu segui reto, não fiz mais aumento nenhum. 60 carreiras, eu fiz aqui 59, vou fazer a última carreira e depois eu vou trocar o ponto e fazer esse aqui, barrinha 1 por 1. Se quiser fazer o barra 2 por 2, ok. Então, eu vou finalizar essa última carreira aqui, que é todinha em ponto tricô, porque eu estou do lado avesso. Terminei aqui, agora eu já tenho as 60 carreiras completas aqui. E agora eu vou trocar o ponto, eu vou fazer o ponto barra 1 por 1. O que é ponto barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô, desde o início da carreira até o final. Eu vou manter esse primeiro pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar, mas ele é considerado um tricô. Na hora do arremate, né, na carreira do arremate eu vou fazer em tricô. E agora eu vou fazer um ponto meia, um ponto em tricô, um ponto meia, um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô. Eu vou fazendo assim até o finalzinho da carreira, sempre intercalando um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra 1 por 1, terminei aqui com um meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, pode ser feito em tricô ou em meia. Aqui eu vou fazer em meia. Porque facilita na costura. Mas pode ser feito em tricô também, às vezes eu faço em tricô. Essa foi a primeira carreira. Vou virar o trabalho e eu vou repetir tudo que eu fiz na primeira carreira. Vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou observar aqui, vou acompanhar os pontos, né? Seguir como os pontinhos se apresentam na agulha. Então, eu tenho, ó, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, essa segunda carreira é igualzinha à primeira. Faço aqui um meia, um tricô,
um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu sempre vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Essa é a segunda carreira e eu preciso de 9 carreiras do ponto barra 1 por 1. Eu terminei de fazer aqui as 9 carreiras do ponto barra 1 por 1, ficou assim. E agora, aqui pelo lado avesso, eu vou fazer a 10ª carreira, que é a carreira do arremate. Existem várias maneiras de se arrematar um trabalho. Eu vou arrematar aqui acompanhando os pontos. Então, eu vou fazer esse primeiro pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Eu só estava passando assim para a agulha sem trabalhar. Nessa carreira do arremate, eu vou trabalhar em tricô. Aqui eu tenho ponto meia, então eu vou repetir o ponto meia. E eu preciso, para esse tipo de arremate, de 2 pontos nessa agulha para poder fazer assim. Eu vou passar um ponto por cima do outro. Ó, vou pegar esse primeiro ponto e vou passar por cima do segundo. Assim. Aqui eu tenho um tricô, então eu faço um tricô. Vou passar esse primeiro ponto por cima do segundo. Sempre nessa sequência, passando um ponto por cima do outro. Aqui eu tenho meia, então eu faço um meia. E passo um ponto por cima do outro. Lembrando aqui de não puxar muito o ponto para que não fique apertado aqui na manguinha. Ó, eu estou retirando os pontinhos da agulha. Então, aqui eu faço um ponto meia. E vou passar esse primeiro ponto por cima do segundo. Assim. Aqui eu tenho um tricô, faço o tricô e passo por cima. Ó, vai ficando assim. Faço um ponto meia, passo por cima, sem apertar. Vou fazendo assim, meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Então, eu faço aqui um tricô, passo por cima, um meia, passo por cima. Vou fazendo assim até retirar todos os pontos da agulha, ó, vai ficando assim. Eu cheguei aqui no último pontinho da carreira do arremate. Eu vou fazer ponto meia, que eu já estava fazendo, e vou passar por cima do outro. Então, agora eu fiquei com apenas esse pontinho na agulha. E eu já posso cortar esse fio aqui. Como eu gosto de aproveitar esse fio para já costurar aqui a manga, então eu já deixo um pedaço um pouco maior. Opa. Já vou deixar um fio aqui, olha, eu calculo mais ou menos o tamanho que eu preciso e corto. Se você preferir não aproveitar esse fio aqui, pode cortar ele um pouquinho menor aqui. Eu costumo passar aqui por dentro desse pontinho, para poder travar o trabalho e não permitir que desmanche. Faço assim, aí eu travo aqui, ó, um nozinho. Então, se for aproveitar o fio para costurar, deixa um pedaço grande.
Se não for usar esse fio para costurar, se for usar outro, pode cortar mais ou menos aqui e depois esconder entre os pontos. Então, agora, tudo que eu fiz nessa manga, eu vou fazer na outra. Então, eu tenho que pular agora a parte de trás do trabalho para poder seguir a sequência da outra manga. Então, eu faço assim, só para não ficar muito solto. E aqui não me incomoda em nada. Então, olha, a primeira manguinha está pronta. Está pronta. E agora eu vou fazer a outra manguinha. Então, essa parte aqui de trás, ó, onde tá esse marcador e esse, eu não vou fazer nada. Eu só vou passar para a agulha. Então, vou transferindo, tomando cuidado para não escapar nenhum pontinho, aquele mesmo processo. Eu não vou retirar esse fio vermelho, mas quem quiser retirar é opcional. Como eu já disse, eu gosto de deixar porque se eu precisar desmanchar, até aqui tá seguro. Pode acontecer. Eu já passei para cá ó, os pontos da parte de trás, das costas, e agora eu vou fazer a outra manga. Então, desse marcador até esse, olha, são os pontos da manga. E do marcador para cá é a parte da frente. Então, agora eu vou emendar aqui o fio, como eu fiz do outro lado. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu introduzo aqui por trás do pontinho, ó, desse primeiro pontinho. E dou o nozinho. Eu sempre deixo essa pontinha para poder ficar mais fácil de esconder no acabamento. Prontinho. Então, agora eu vou para a minha primeira carreira e tudo que eu vou fazer aqui é exatamente igual ao que eu fiz na outra manga. Então, são 60 carreiras, sendo que na segunda carreira eu vou fazer 2 aumentos. Então, essa aqui é a primeira carreira. Vou manter aqui o primeiro pontinho, que é o de borda, só passando para a agulha. Vou seguir com ponto meia até o marcador. E essa é a primeira carreira da manga. Eu cheguei aqui no finalzinho da manga, aqui onde está o marcador. Essa parte da frente eu vou retirar como eu fiz aqui no início. Então, com um fiozinho de outra cor, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no início. Eu vou pegar o fiozinho de outra cor e vou passar esses pontos aqui, da parte da frente, eu vou passar para esse fio aqui. Vou tirar da agulha. Mas esse fio vermelho, eu só vou tirar depois que eu transferir os pontos.
Prontinho. Aí, agora, eu corto aqui. Aí, agora sim, eu posso tirar o fio vermelho daqui. Então, deixa eu dar um lacinho aqui. Prontinho. Aí, agora, eu retiro o fio vermelho dessa parte, ó. Pronto. Então, a parte da frente, ó, já está separada como aqui. Então, as duas partes da frente, ó, estão iguais aqui. E aqui na agulha eu tenho a manga até aqui e a parte das costas. Essa foi a primeira carreira da manga. Vou virar o trabalho, vou para a segunda, e nessa segunda aqui, lembrando, tem o aumento. Eu mantenho aqui, então, o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. Aí, eu faço o aumento no estilo da argolinha, assim. E vou seguindo com ponto tricô até o marcador. Porque eu vou fazer o outro aumento no penúltimo pontinho aqui antes do marcador. Então, esse fio aqui que é da emenda, ele ajuda a lembrar, ó, o fio da emenda e o marcador. Então, pra cá, eu não faço mais nada, por enquanto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, antes do marcador. Vou fazer aqui outro aumento, a argolinha assim. E faço o último pontinho, que é o de borda em tricô. Então, não tem mais nenhum ponto aqui, olha, só tem o marcador. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou para a terceira carreira. Então, eu preciso de 60 carreiras até chegar aqui para trocar o ponto. Então, são 60 carreiras ou 18 centímetros. Eu vou seguindo aqui na conclusão dessa outra manguinha, para a gente poder depois seguir com a terceira parte e a parte final, né? A última parte, que é a parte do corpinho. Eu finalizei aqui as duas mangas e não retirei o fio ainda. Eu deixei exatamente como tá aqui. E agora, eu vou fazer a parte final. Agora é a parte do corpinho, ou seja, essa partezinha aqui, daqui para baixo. Então, o que eu preciso fazer é transferir esses pontos aqui novamente para a agulha. Eu vou unir aqui essa parte da frente, essa outra parte aqui da frente e a parte das costas. Eu vou unir essas três partes e seguir fazendo aqui em ponto meia do lado direito e tricô do lado avesso, lembrando que a cada 16 carreiras eu vou fazer a casinha dos botões. Como eu já fiz aqui 3, eu vou fazer essa e essa. Eu vou transferir esses pontos aqui para a agulha e volto pra gente começar essa parte aqui do corpinho. Olha só como que ficou bonitinho. Aqui a manguinha já costurei, olha só. Ficou assim. Aqui, né, nesse casaquinho,
me faltaram, né? Me faltou esse fio aqui rosinha mesclado e eu tive que complementar com um fio branquinho para poder dar mais ou menos aqui a altura. Por quê? Esse comprimento aqui, para esse tamanho aqui, usando essa tabelinha aqui de referência de 0 a 3 meses, então aqui eu precisaria ter 24 centímetros de comprimento. Lembrando que esse comprimento também é opcional, é de acordo com o seu gosto, é de acordo com o tipo de material que você tem em casa. Esse aqui, no caso, ficou com, olha, contar aqui da altura, olha, ficou com 24 centímetros. Lembrando também que ele estica, né? Então, ele vai ceder com o uso, com a quantidade de lavadas. Então, tudo isso interfere com a tensão do seu ponto. E é isso. Eu já transferi aqui todos os pontos para a agulha, lembrando que a pontinha está voltada aqui, ó, para começar do lado direito, porque eu cortei esse fio aqui, ó. Então, eu vou começar a primeira carreira da união das partes pelo lado direito. E eu tenho aqui na agulha o total de 106 pontos. Por quê? Aqui na parte da frente eu tenho 28 pontos. Aqui na parte das costas eu tenho 50 pontos. E aqui na outra parte da frente eu também tenho 28 pontos. Somando tudo, eu tenho um total de 106 pontos. Eu vou fazer aqui um nozinho. E agora eu vou começar a minha primeira carreira. Eu vou manter aqui o meu pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. Vou continuar fazendo aqui a bordinha, que são os 4 primeiros pontos em tricô. Então, eu já tenho um. Opa. 2. 3. 4. Vou seguir aqui com o ponto meia até aqui no último pontinho. E fazer a união. Eu cheguei aqui no finalzinho, eu estou aqui no último ponto da parte da frente, vou fazer em meia. E agora, eu vou fazer a união. Eu vou começar aqui, ó, com a parte das costas. Esse marcador aqui eu vou retirar, esses fios aqui também eu vou retirar. Mas eu vou concluir primeiro essa primeira carreira. Para fazer a união, não tem mistério. Eu simplesmente vou seguir com o próximo ponto em meia. Ó, vou fazer o ponto meia aqui normal. Só que eu não vou deixar esse espaço aqui grande para não ficar um furinho. Então, eu costumo aqui deixar o pontinho aqui pertinho. E quando eu fizer esse ponto meia, esse primeiro pontinho meia, ó, aí eu ajusto, ó, eu puxo aqui para ficar bem igual aqui aos outros pontos e vou seguindo com o ponto meia até chegar lá na outra parte da frente. Assim. Eu deixo assim na pontinha os primeiros pontinhos e depois eu ajeito aqui. Mas na hora de costurar as mangas, aqui vai se ajustar. Eu fiz aqui o último pontinho da parte das costas, o marcador aqui eu vou tirar.
E agora eu vou fazer o primeiro pontinho aqui da outra parte da frente. E eu vou fazer igual aqui, desse outro lado. Fiz aqui o último pontinho em meia, o primeiro também eu vou fazer em meia, aí eu puxo aqui um pouquinho pra frente. E faço aqui, ó, o pontinho em meia. Aí eu puxo aqui um pouquinho, ó, pra ficar igualzinho. E vou seguindo agora com o ponto meia até os 4 últimos pontos que eu vou fazer em tricô, porque são a borda os 4 últimos pontos. Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, os 4 últimos pontos eu vou fazer em tricô. E assim eu finalizei a primeira carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda. E não tem mistério, agora é só seguir da seguinte forma. Os 4 últimos pontos em tricô. Do lado avesso, tudo em tricô. Os 4 últimos pontos também em tricô. Quando virar do lado direito, os 4 primeiros pontos em tricô. Vou seguir com todos os pontos aqui, até os 4 últimos em meia e os 4 últimos em tricô. Lembrando que a cada 16 carreiras eu vou fazer a casinha dos botões. Então, eu já fiz a primeira carreira, tô aqui do lado avesso, já vou fazer a segunda. E quando eu chegar na 16ª, eu faço a casinha de botão na 16ª e continuo a contagem até chegar aqui no outro botão. Então, eu vou fazer mais 2 casinhas de botões. Quando eu terminar a 16ª carreira, eu volto para trocar de ponto e finalizar aqui o trabalho. Então, eu vou aqui para a segunda carreira. E vou retirar também esses fios aqui. Eu não vou mais utilizar. Então, eu retiro o fio e retiro o marcador também. Esse vermelho aqui também eu vou retirar quando chegar aqui. Eu retirei aqui aqueles fios para ficar melhor aqui a visualização e eu já fiz aqui as 15 carreiras. Eu preciso de 16, mas nessa 16ª carreira eu vou fazer a casinha do botão. Então, eu fiz aqui a 15ª do lado direito, vou para a 16ª e tá ficando assim. A manga ainda não está costurada. Então, nessa 16ª carreira, eu vou fazer igual as outras casinhas de botão. Eu preciso aqui de 2 pontos, laçada, 2 juntos. Pronto, tá feita aqui a minha casinha. Então, essa aqui é a minha 16ª carreira. E depois que eu terminar essa 16ª, eu vou fazer novamente da primeira. Vou fazer mais uma repetição, mais 16 carreiras. E na 16ª eu faço a outra casinha de botão.
Eu terminei aqui de fazer a segunda repetição das 16 carreiras. Eu fiz aqui a 16ª carreira, sendo que aqui no início eu fiz a outra casinha de botão. Então, eu tenho aqui duas. E vou virar o trabalho. A partir de agora é opcional. Por que que é opcional? Na tabelinha, a altura, ela sugere um tamanho de um comprimento de 24 centímetros. Porém, esse aqui vai ficar com uma diferença de meio centímetro a 1 centímetro, desse jeitinho que eu vou fazer. Porque agora eu vou fazer 9 carreirinhas em ponto tricô, mas você pode fazer ponto barra 1 por 1 aqui se quiser. Eu vou fazer como aqui no início. Então, eu vou fazer 9 carreiras em ponto tricô e na 10ª carreira eu vou arrematar. Exatamente como eu fiz aqui. Eu fiz 9 carreiras e na 10ª eu arrematei. Então, eu vou começar essa primeira carreira em ponto tricô. Logo após o término aqui da 16ª carreira, ó. A casinha ainda vai se formar. Aqui eu fiz do lado avesso. E agora eu vou seguir com ponto tricô. São 9 carreiras. Sempre lembrando de manter aqui o primeiro pontinho de borda só passando para a agulha. E agora sim eu vou com ponto tricô até o final. Eu terminei de fazer aqui as minhas 9 carreiras em tricô. E agora, na 10ª, eu vou fazer o arremate. Eu aqui fiz 9, mas se você quiser fazer mais, para poder ficar um trabalho mais comprido, não tem problema. Eu vou finalizar aqui. Para fazer o arremate, esse primeiro pontinho de borda, eu vou trabalhar em tricô. Eu só estava passando assim para a agulha, sem fazer, mas aqui no arremate eu vou fazer um tricô. E para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos aqui nessa agulha, então eu faço mais um tricô. O meu arremate vai ser todo em tricô. Eu tenho aqui 2 pontos. Eu vou passar um pontinho por cima do outro, assim, sem puxar muito, para o trabalho não ficar assim repuxado, né, meio franzido. Então, é fazer levemente. Tenho um ponto aqui, faço mais um tricô. Fiquei com 2, passo um pontinho por cima do outro, assim. E vou seguindo, ó, faço um tricô. Passo aqui um pontinho por cima do outro. Só seguindo assim até o finalzinho da carreira, até retirar os pontos. Vai ficar apenas um na agulha. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate, olha, retirei aqui quase todos os pontos da agulha. E aqui do lado direito, olha como é que tá ficando, com pontinho meio aqui, ó, deitadinho. Eu tenho um ponto aqui na agulha, vou fazê-lo em tricô e vou passar aqui por cima desse ponto. Eu aqui fiquei com um ponto, né? E o que que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou cortar esse fio aqui e eu não vou utilizá-lo para fazer costura, então eu não preciso cortar muito grande. Então, eu corto aqui o fio e com a ajuda, né, da agulha de tapeçaria, eu vou aqui passar o fio por dentro dessa argolinha para poder travar, ó, e não permitir que o trabalho desmanche. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou esconder essa pontinha aqui. Eu estou do lado avesso. Aqui eu travei, eu vou fazer mais um nozinho aqui para garantir. Olha, eu entro aqui em algum
fiozinho aleatório, não tem regra específica para saber qual fio que entra. E agora sim, eu entro aqui, ó, vou fazendo assim, por algumas vezes, só para não ficar essa ponta do fio. Faço assim. E aí, é só cortar aqui o fio. Deixa eu só colocar essa pontinha aqui pra baixo. E agora eu posso cortar aqui o fio. Que vai ficar escondidinho. Prontinho. Então, finalizado aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar as mangas. Vou costurar as mangas e vou colocar aqui os 2 botõezinhos que faltam aqui, ó. Faltam 2 botõezinhos, um aqui e um aqui. Então, aí é só medir direitinho aqui, colocar essa partezinha aqui certinha, para não ficar torto o botão. Colocar a barrinha com a barrinha, direitinho. E costurar a manga e dar um jeito aqui nesses fios, esconder como eu fiz aqui. Então, para costurar a manguinha, eu vou desfazer isso aqui. E vou introduzir aqui a agulha, o fio na agulha de tapeçaria. E vou fazer aqui a união. A costura vai ser assim. Para fazer a união, eu vou fazer assim. E vou pegar um pontinho de cada lado. Eu vou pegar um pontinho desse lado aqui. E um pontinho desse lado aqui. Um pontinho desse lado aqui. E um pontinho desse lado aqui, ó. Assim, não tem mistério. É pegar um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado aqui. E vai ficando assim. Vai acompanhando, olha, ponto meia aqui, porque eu estou fazendo a costura, ó, pelo pontinho de borda. Ó. E desse lado vai ser o ponto tricô. Porque eu também vou pegando aqui pelo pontinho de borda. Então, é só seguindo. Quando terminar aqui a barrinha,
Aqui a costura vai ser a mesma coisa no pontinho meia, ó. Eu vou seguir aqui acompanhando, eu vou pegar um pontinho de cada lado. E depois de tudo finalizado, as mangas costuradas, os botões colocados, os fios escondidos, o casaquinho está prontinho para ser usado. Essa é a frente. E aqui as costas. A costura veio acompanhando aqui. E ficou assim. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.